diante da tua palavra, Senhor. O Senhor diz que a tua palavra, meu Pai, é a luz desse mundo, meu Pai. É o verbo que se fez carne, Senhor, e se habitou no meio de nós, Pai. E aqui estamos nós, Pai, crendo na tua palavra nessa noite, Senhor. Não apenas numa palavra, mas na totalidade da tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o único caminho, Senhor. A única verdade que tem nesse mundo, a única certeza que nós temos, meu Pai, de viver, meu Pai, junto a Ti, Senhor, no Teu reino, meu Pai, porque nós estamos à procura da cidade santa, meu Deus. Nós estamos esperando, Senhor, a tua vinda, Pai. Nós não somos, meu Deus, incrédulos, Senhor, com a tua palavra. Nós cremos, Senhor, no profeta. Nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós estamos caminhando, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Senhor. Ainda com as nossas falhas, Pai. O teu sangue, Senhor, tem nos coberto, meu Pai, de todas as nossas indignidades, Senhor. Nós temos pecados, nós temos falhado, Senhor, mas a tua graça, meu Pai, a tua misericórdia, Pai, tem nos concedido, Senhor, esse privilégio de estar na tua casa, de estar te buscando, meu Deus, de estar te adorando, Senhor, porque somente o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra, meu Pai, e de toda a glória, Senhor. Então, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tomar o pregador, Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa nos dar, meu Pai, aquilo que nós viemos buscar, Senhor, que é a salvação, Senhor, que é o direito, meu Deus, à vida eterna, Pai. Nos conceda esse presente, esse privilégio, Senhor, de viver ao Teu lado, Pai, para sempre, Senhor. E aqui estamos, Senhor, com esse pedido, meu Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Se é cura, meu Deus, que o Senhor cura, meu Deus, porque o Senhor é a vida. Se é para ressuscitar o morto, o Senhor ressuscita nessa noite, Senhor. E o Senhor mostra, meu Pai, ao Teu povo, Senhor, que o Senhor ainda é Deus e que Tua palavra não cai no chão, Senhor. Que a Tua palavra não falha, Senhor. Que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, meu Deus, o cativo. Oh, Deus, que aqueles, meu Pai, que estão enfermos, Senhor, que seja curado nessa noite, Senhor. Que aqueles, meu Pai, que ainda, meu Pai, não ouviram a Tua palavra, Senhor, que possa entrar nessa igreja e ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, meu Deus, é nós que clamamos, Senhor, por misericórdia, Senhor, da Tua graça, Senhor. Nos conceda, Senhor, a bondade e a severidade, Pai. Entregamos esses pedidos, Senhor, nas Tuas mãos essa noite. Crendo, meu Deus, que já recebemos uma bênção especial do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe nosso irmão Leonídio, amém? Pela oração, amados. Vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Soberano Deus e eterno Pai, nós continuamos batendo na porta da Tua misericórdia para suplicar o Teu perdão, a Tua misericórdia, Pai, a favor de muitos de nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, Pai. E também, Senhor eterno, clamar pela Tua misericórdia a favor dos Teus filhos e filhas que aqui chegaram nesta noite, Pai. Senhor, queira nos abençoar. Nosso irmão Leonídio já levou os pedidos de oração em Tuas mãos e agora é o momento da Tua palavra. Senhor, de nós mesmos não temos nada, estamos confiados na Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor dá para nós a inspiração e a unção do Teu Espírito e tome o controle desta congregação. Entregamos em Tuas santas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém e amém. Muito bem, amados, Deus abençoe nossos irmãos, ainda de pé. Nós vamos abrir a Bíblia, amados. Livro de Juízes. Glória a Deus. Juízes 16.
Glória a Deus. Juízes 16, versículo 4. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, amados, em diante. Todos encontraram? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhes disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu dele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Amém. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podem sentar.
Muito bem, igreja. Logo hoje, né, irmão? Um sermão para nós pregar aí até a meia-noite. E graças a Deus por esta palavra, né, irmãos? Eu estou aqui com algumas partes da mensagem do mensageiro. E lá de vez em quando, irmão, nós temos que falar sobre esta escritura de Sansão, né? Porque Sansão representa a igreja, né? Você pode ver como está a igreja, né? Então eu vou pincelar partes, né, do rascunho nesta noite, porque é rico, é alimento, tá? E Deus, que é um pai, Ele está nos advertindo, né, irmão? Ele está tocando, batendo em nós, para nós estarmos atentos, irmão. Porque tem muitos irmãos nossos aqui que as Dalila já rodou, irmão. Irmão mesmo da mensagem, não crê mais, os olhos já foi arrancado, o cabelo já foi torado, está lá com cadeia de bronze lá, na engenhoca do Satanás, empurrando, noite e dia lá no... Por quê? Porque foi da crédito da Dalila lá fora, né, irmão? Então, Sansão já deixou um bom exemplo para nós aqui, né, de desobediência, para nós não cometer a mesma coisa. Então, Sansão e Dalila se parecem muito com a igreja, o profeta fala, tipos, tá? Se parece com a igreja. Sansão foi um grande homem, poderoso enquanto guardava os mandamentos de Deus, caminhava com Deus. Enquanto estava com Deus, mil maravilhas, né, irmão? Sansão, filho do sol, né? Um homem que era nazireu de Deus, que tinha que obedecer a palavra de Deus. Poderia ter casado com uma judia, poderia ter casado com uma israelita, foi buscar uma filisteia, por permissão de Deus. E aconteceu tudo o que aconteceu para deixar exemplo para nós. É a mesma coisa da igreja que vai buscar lá fora, né? A igreja, porque o profeta fala que Sansão representa a igreja. Ele deu a sua força para Deus. Você vê as igrejas hoje, as denominações, né? Não vou nem citar, mas você sabe, as denominações dão a sua força para Deus. Grandes igrejas, grandes organizações, mas o coração elas dão para o diabo. Dá força para Deus e o coração para Dalila. Dalila representa a sedução, o mundo, o pecado. Quer dizer, tem que dar o coração para Deus, não a força. Tudo bem, que nós damos tudo para Deus, né, irmão? Então veja, mesmo com a igreja, enquanto caminhava com Deus, a igreja estava tudo bem, tá? Porém, quando a igreja saiu dos padrões de Deus e deixou seus mandamentos, Deus não pôde mais usar a igreja. Por isso que tem muita igreja fria, sem mais nada. Por quê? Porque enveredou para o mundo, mesclou com o pecado, mesclou com as coisas erradas lá fora. Deus é exigente, amém? Deus é exigente, irmão. Ele não quer que nós nos misturamos. Por isso que vai vir o Concílio Mundial de Igreja. Nós não podemos entrar no Concílio Mundial de Igreja. E sabemos, irmão, que todo mundo vai entrar no Concílio Mundial de Igreja, irmão. Todo mundo vai entrar porque... Por um lado, para quem não conhece, é um prato cheio, irmãos. O governo vai liberar dinheiro para construir grandes igrejas. O governo vai dar alta soma de dinheiro para os pastores no Concílio Mundial de Igreja. Vai dar ônibus para carregar os crentes. Vai dar helicóptero para os pastores viajar de um lado para o outro no Concílio Mundial de Igreja. Vai dar tudo o que eles quiserem. Por isso que vai ser um prato para eles caírem, tá? Porque o Concílio Mundial de Igreja vai se levantar para combater o comunismo. Você não vê que o presidente dos Estados Unidos está batalhando aí, irmãos? Sabe o que vai acontecer daqui a uns dias? O presidente, não vou dar o nome porque sabe como é que é, né? Vocês sabem, o presidente dos Estados Unidos. Ele que vai futucar o Papa para unir as igrejas. Vai futucar. Vai mexer com o Papa, para trazer logo o concílio de igrejas, para combater o comunismo. E vai ser um laço. Como nós fomos advertidos pelo profeta, nós não vamos entrar nessa. Mas vamos ficar sem nada. Sem igreja e sem nada. Tá? Porque é aquela coisa, né, irmão? Nós não podemos receber. Porque receber é a mesma coisa que receber a marca da besta. Não podemos.
Então veja, Sansão ia muito bem, teve um bom começo, mas depois começou a banquetear com o mundo. Eu estou indo meio rápido, irmão, porque sabe como é que é, né? Isso aqui é longo, essa mensagem, irmão Brana. Ele começou a banquetear com o mundo, é igual o crente que está indo muito bem na igreja, congregando, tomando sua ceia, e depois começa a banquetear com o mundo, começa a ouvir coisas lá fora, começa a ouvir os falsos mestres, os falsos ensinadores, e não precisa mais vir na igreja. Tem uns que creem que não precisa mais tomar ceia, não precisa mais nem de batismo, mais nada. Cristo já fez tudo para eles. E aí é um laço que o diabo, uma canga que o diabo coloca nas costas deles, e eles vai por isso e não tem retorno. Quando quer voltar é tarde. O diabo já fez uma lavagem cerebral nele, que ele já invadiu a mente dele, e ele não tem mais condição de crer mais em nada. Desculpe, meu irmão. Cumpre aquela palavra de Tessalonicenses que Deus diz: Deus entregará a operação do erro, para que creia na mentira. É aquela coisa, irmão, igual o filho, né? Eu vou fazer isso, não vai não. Eu vou, pai, eu vou. Então vai, e se arrebenta. Aí chega sem perna, sem braço, né, irmão? Ei, pai, aí, pois é, não te falei para você não ir? Foi, então agora não estou nem aí, que você está sem perna e sem braço. Você acha que Deus preocupa com pessoa que perde braço e perna? Deus não preocupa não, irmão, porque é consequência do pecado, da desobediência. E nós, não vai ter misericórdia não. Não vai ter misericórdia. Por quê? A misericórdia é para quem quer misericórdia, para quem quer obediência. Quem não quer, Deus não está ligando não, que se rebenta. Só não vê as nações? Olha as bombas lá no Irã, arrebentou com todo mundo lá, irmão. Milhares de gente explodido com bomba, derreteu igual cera lá, na bomba lá. Por quê? Eles cruzaram a linha, o Irã cruzou a linha. O tempo do Irã já veio lá no Atos 2. Eles receberam o derramamento do Espírito Santo lá no Atos 2. Cadê que eles creram de lá para cá? Nunca, sempre perseguiu Israel. Quem levanta contra Israel se arrebenta, irmão. Até o Brasil aqui, se levantar contra Israel, vai arrebentar o Brasil. Pode escrever isso. Esse foi o passo para sair do caminho dos trilhos. Sansão ia muito bem, teve um bom começo, mas depois começou a banquetear com o mundo. Esse foi o passo para sair do caminho dos trilhos, como acontece. Dalila, uma filisteia, incrédula. Sansão começou com companheirismo. Companheirismo com incrédulo. Sansão foi atraído por sua beleza. Igreja foi atraído pelas coisas do mundo, política e maus companheirismo. É a mesma coisa de nós, o crente, eu tenho meu amigo incrédulo. Não, irmão, você não tem amigo. A irmã tem a minha amiga, é uma incrédula, você não tem amiga. Pode ser uma cordeirinha para você, mas depois vai te dar o golpe fatal. Sansão começou uma amizade, um companheirismo com a filisteia. Entendeu? Olha o que redundou em Sansão. Ficou cego, perdeu a força, foi para o cárcere, virou escravo, lá na escravidão, não sabe por quanto tempo Sansão sofreu. Lá ele arrependeu amargamente, pediu 1000 perdões a Deus, e Deus, que é rico em misericórdia, deu para ele o perdão. Só que ele falou: eu vou te perdoar, Caboquinho, mas você vai morrer. Você não vai escapar dessa. Entendeu? Deus te perdoa, mas você paga o preço da sua desobediência. Então veja, a igreja foi atraída pelas coisas do mundo, mau companheirismo. Por isso que nós não pode ter irmão que fala: pastor, nós não tem companheirismo. Irmão, tem hora que nós não podemos ter companhia com ninguém. Porque os companheirismos estão mesclados, os companheirismos estão contaminados. Tá? Então você tem que ter até sabedoria em ter companheirismo. Com quem? Porque na verdade nós temos um verdadeiro companheirismo com o Espírito Santo. E Deus, desculpe, irmão, eu uso essa linguagem, Deus me perdoe. Deus é enjoado. Deus é enjoado mesmo. Você pode falhar comigo, mas não falha com Deus, não. Tá? Não falha com Deus. Igreja foi atraída pelas coisas do mundo. Hoje, política, tanta coisa, né, irmãos? E o mundo entrou para dentro da igreja, tudo se contaminou. Quando fala igreja, irmãos, pensa não só o tabernáculo.
Tá? Porque nós temos o nosso estudo que tem a igreja, tá? E tem a noiva. Quem é a noiva? É os tirados da igreja. Deus tirou um da Batista, Deus tirou um da Assembleia, Deus tirou um da Congregação Cristã no Brasil, Deus tirou um da Universal, Deus tirou um da Católica. Está entendendo? Essas denominações formam a igreja. Tá? Essa chamada a igreja, que vai de católica a todo tipo de protestante, é chamado pela Bíblia de a igreja. Os que se dizem ser chamados para fora. Só que aqui na mensagem do profeta, o que aconteceu com a igreja? Ela foi e teve companheirismo com o mundo, o diabo. E o mundo entrou para dentro da igreja. Por isso que hoje, as Assembleias de Deus, as mulheres de calça comprida, de batom, de brinco, a chamada cristã do Brasil, lá na igreja, estão de sainha apertadinha, de blusinha toda arrumadinha, mas lá fora estão de calça, de brinco. O mundo entrou para dentro da igreja. E nós que somos a noiva, nós temos que ter cuidado para não entrar para dentro da noiva também. Por que não entra para dentro da noiva? Porque Deus não permite, irmão. A noiva é a nata do leite. A noiva, ela tem uma mensagem de um profeta. Amém? A noiva tem que se manter limpa, purificada. A noiva é estéril, ela não se contamina. Então, as igrejas, hoje as chamadas igrejas, estão mundanas. As mulheres com os cabelos tudo torado. A oração não passa do telhado. Ah, Deus só quer coração. Vai parar no inferno, meu irmão. Que hora que chega lá sem os seus véus, Deus vai falar: o que fizeste do seu véu que eu te dei? O que fizeste disso que eu te dei? O que fizeste daquilo que eu te dei? Deus vai pedir conta de nós. Então as igrejas em si, nenhuma, desculpe, tá? Vai no arrebatamento. Nem Assembleia, nem Batista, nem Adventista, nem cristã, nenhuma vai no arrebatamento. Porque se for no arrebatamento, tem que quebrar a pauta da mensagem. Porque para ir no arrebatamento, a primeira coisa, tem que receber o mensageiro. Para ir no arrebatamento, o primeiro sinal é receber o mensageiro. Crente da mensagem, que não consegue crer no mensageiro, pode ir embora. Aqui não é seu lugar. Aqui é lugar de quem crê no mensageiro do dia. São os revelados. Se não for, mas não fica. Uma hora ele ganha um chute de Deus. Por isso que você não fica esperando lotar a igreja. Não vai não, irmão. Nós estamos um ano lá no Tijuca, né? Quantos que nós já batizou lá, irmão Jordão? Quantos? Ninguém. É só julgamento. É só mensagem, irmão, para os que vão de condenação, de julgamento. Por quê? Nós estamos no dia de Noé de novo. Quantos entrou na arca? Ninguém. Ninguém entrou, porque Noé não conta. Noé, a família dele, não conta. Não salvou ninguém, irmãos. Mas todo o povo antediluviano, Cristo enfrentou eles no inferno. Cristo foi lá nas partes mais baixas da terra. Está entendendo? Na quinta dimensão. Andou pelas cadeias, grades da escuridão. Falou: pessoal, turma de antediluviano, seus incrédulos, vocês não creram no meu mensageiro que eu mandei, o Noé. Vocês estão condenados. Eu só vim aqui para falar para vocês, tá? Que vocês serão condenados. Vocês não creram no meu mensageiro Noé. E agora está se repetindo, meu irmão. Como foi nos dias de Noé, será agora de novo. Então eu já estou consolado da parte de Deus nisso. Já estou consolado. Não vai crer ninguém, irmão. E se vir algum, é um fruto temporão. Amém? Então veja, o mundo entrou para dentro da igreja, tudo se contaminou. A igreja começou a copiar o mundo. E a igreja começou a copiar tanto o mundo, irmão, que a tecnologia avançada está dentro da igreja. Desculpe aqui, isso é eu, Domício Basso, tá? Você não precisa mais trazer Bíblia. Não precisa trazer imaginário. Está entendendo?
É tudo no telão. Inário você canta lá. Bíblia você lê lá. Irmão, você acha que o diabo não é esperto? O diabo já tirou a Bíblia da mão do povo. Que Bíblia, coisa nenhuma. Já tem Bíblia lá para você ficar lendo, inário para você cantar. Não precisa mais da Bíblia, é o tablet. As irmãs vão cantar, tudo bem, irmão, mas eu não sou a favor disso. Tudo com o celularzinho, né? Vai cantar o hino no celularzinho. Você vê um monte de irmãos cantando mensagem, cantando celularzinho. Meu Deus do céu. Daqui uns dias eu vou inventar um microchip que vai colocar na sua cabeça que você não precisa mais nada. Entendeu? Tem tudo lá, tudo que você quer está lá dentro. E Deus vai falar, vai tudo para o inferno, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Deus vai condenar tudo, a rodo. Então, eu ainda primo o natural. Prefiro ainda o natural, irmão. Você traz a sua Bíblia, nós lê a Bíblia de papel mesmo ainda, cantamos no inário mesmo. Tá? Usamos aí, estamos usando, a tecnologia está aí. Mas tem muita gente que entra tanto na tecnologia avançada que o Espírito Santo bate asa, irmão. Vai embora. Tá? Muita tecnologia, muita coisa, muito culto de Caim. Nada de sentimental, nada de uma coisa do Espírito Santo. Então, uma coisa aprovada por Deus. O culto vai ficando aquele culto formal, aquele culto frio. Pode o pregador pregar como um trovão, o povo não sente nada. Porque é um culto, você já tomou suquinho? Já tomou, irmão? Só dá diabetes, glicose alta no seu coração, só para te matar, rapaz. Você para de tomar suquinho. É igual esses cultos, meu irmão. Em vez de tomar um suco, né, irmão? Natural, de Deus. Uma palavra genuína. Fica nessas coisas artificiais. Então, veja, irmão. A igreja começou a ver. O mundo entrou para dentro da igreja. A igreja começou a copiar o mundo. E Satanás amarrou a igreja quando organizou a católica. Disse Sansão. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Levantou Lutero, tudo bem, levantou Lutero, mas não valeu, irmão. Lutero rompeu com todas as ataduras, quebrou tudo, rebateu a igreja romana. O diabo viu que esse não era o poder secreto da igreja. A Dalila queria encontrar onde consistia sua força, assim queria ela acabar com sua força. Isso é o que o diabo está querendo fazer com a igreja. Descobrir o segredo da força da igreja. Agora aqui vai o desafio para vocês. A maior força da igreja é o culto de oração. Quantos que vêm para orar? Quase que ninguém. O povo não vem para orar, irmão. O povo fica em casa, na rede social, na televisão, sei lá. Passeando, não sei para onde. O melhor culto que a igreja poderia ter era o culto de oração. Tinha que ser mais cheio do que o culto de domingo. Porque todo mundo precisa de bênção, precisa de oração. Não é? O povo não vem. Por quê? Porque estão bem, irmão. Tem meia dúzia de irmãos aqui, irmãs, tá? Que é o ministério intercessório, vamos dizer. Eu estou dando esse título. Esses irmãos e irmãs, eles formam o ministério intercessório. Porque você está lá na sua casa, não importa o que você está fazendo, ele está aqui falando, Senhor, perdoa o meu irmão, perdoa a minha irmã, Senhor. Ele não pôde vir hoje, chegou tarde do trabalho, atrasou, Senhor. Às vezes está sem o passe de ônibus, né, irmão? Sem o Uber. Senhor, esse ministério de meia dúzia de homens e mulheres está aqui intercedendo pelos que não vêm. Então, irmão, um culto de oração. Você tem que fazer força para estar nos cultos de oração. Amém? Então a Dalila queria encontrar onde consistia a sua força. E isso é o que o diabo está querendo fazer hoje com a igreja. Descobrir o segredo do poder da igreja. Se ele acabar com o culto de oração, irmão, acabou com a igreja. Eu conheço muitas igrejas que não tem mais o culto de oração. E aí acabou com a igreja. O pastor caiu, os irmãos caíram, o adultério entrou para dentro da igreja. O pastor não pode corrigir os irmãos, porque o pastor também caiu. Ficou aquela igreja morta. Entendendo? Fingindo, brincando de crente.
Então, porém, as cordas católicas foram rotas. Quando Deus levantou Lutero, então Satanás atou, amarrou de novo. Veja, irmão. O diabo é astuto. O mundo amarrou a igreja de novo, a luterana. Foi a era luterana. Quando veio o clamor, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Levantou John Wesley, na era de Filadélfia, com a santificação, a segunda obra da graça. O Wesley rompeu, bateu duro, rebentou todas as amarras. O Wesley veio com a santificação e rebentou. Né, irmão? Não conseguiu dominar a força da igreja, porque o Wesley era o mensageiro da era. O Wesley é um homem de fé. Bateu duro com a santificação. As irmãs colocavam a roupa até aqui no pulso e até aqui na gola, e não era um vestido e nem dois, eram uns 3 vestidos que as irmãs usavam até no pé. Não se maquiava, não cortava cabelo, jejuava, se santificava. Como que o Espírito Santo não descia? Descia, irmão. Porque a igreja tinha santificação. Aquelas irmãs com aquelas roupas lá, orava, os enfermos eram curados e Deus fazia rebuliço com aquelas irmãs. Estou falando das irmãs porque o tipo da igreja é o tipo das irmãs. Você vê uma igreja batista, como é que ela é? É short, cabelo torado igual homem, né? Focinheira no nariz, né, irmão? Brinco, piercing. É as igrejas hoje. Quer ver como é que é uma igreja? Você vê as mulheres, diz o profeta. Para na rua, veja como é que está as igrejas. Olha para as mulheres. Como é que Deus vai salvar? Aí tá, não, Deus é bonzinho, Deus é amor, vai pôr todo mundo no céu. Então o que adiantou nós ralar aqui, mar de sangue? Hã? Se nós então podíamos ficar lá no sistema? Não. Nada disso, meu irmão. Eu tenho dó de milhões de gente que serão decepcionados. Vai chegar lá e falar, mas Senhor, eu achei que te servia. Não, você nunca me serviu. Tá. Porque o profeta fala que quem vai estar decepcionado não é o ladrão e nem a prostituta, nem o criminoso. É os crentes. Ficou 30, 40 anos nas igrejas e nunca entrou em Cristo. A Dalila do mundo sempre cortou o cabelo a vida toda, maquiou, pintou, rebocou a igreja. E a igreja nunca acordou para isso. Nunca descobriu que Deus não agrada dessas coisas. E nós tem que estar atentos, irmão. Porque senão o diabo enreda nós também. Você tem que estar igual o gato, né, irmão? Um olho aberto e outro fechado. Você não pode dormir de touca, não. Tem que estar acordado. Logo a igreja, no período de Wesley, estava amarrada de novo. O diabo amarrou de novo a igreja de Wesley, a igreja da santificação. Os filisteus vêm sobre ti. Levantou o período pentecostal. Antes do irmão Branham. Pentecostal rompeu tudo até 1950. Né? Aquele moreno, né? um senhor lá na rua Azusa, né? Esqueci o nome dele, William, né? Ele era até cego de um olho, que ele um dia bateu a cabeça e furou o olho. Ele que puxou o pentecostalismo, irmão. Tá? Mesmo assim, o diabo amarrou depois. Veja como que o diabo, ele é astuto, irmão, com as coisas do mundo. Tá? Depois atou, amarrou tudo com denominações, sistemas, ismos, credos, concílios. Toda denominação está atada, amarrada com o mundo depois do Pentecoste de 1912. O povo saltava e falava em língua e profetizava assim, diz o Senhor, e cumpria a coisa tudo, né, irmão? E falava em língua, vinha outro, interpretava a língua. Esse irmão aqui, ele está dizendo, é assim, diz o Senhor, irmão, e tal, e tal, e tal, e tal. E o fogo do Espírito Santo trabalhava neles, né? Tudo isso que era genuíno, o diabo entrou e amarrou eles, irmão. Aí isso ramificou em sistema. Guinarving, Paulo Macalão, né? Luiz Franciscon,
Vieram de lá. Chegou aqui no Brasil, um falou, eu concordo com a paz de Deus. Franciscão. O outro falou, não, é com a paz do Senhor. Olha. Não, nós vamos saudar com a paz de Deus, diz o Franciscão. Guinarving, Paulo Macalão e outros mais, fundadores da Assembleia de Deus, né? Daniel Berger. Está tudo junto, viu, irmão? Não pensa que ele não estava separado, não. Vieram tudo junto, tá? Missionários. Não, é paz do Senhor. E ficou a Assembleia Paz do Senhor, a Cristã no Brasil, Paz de Deus, e os dois estão errados. Porque Deus não tem uma doutrina para saudação. Porque só sauda entre eles. Não adiantou nada. Faz acepção de pessoas. O que adianta saudar entre eles? A paz de Deus, irmão, só para os irmãos da CCB. Mas não salda o batista, não salda o católico, não salda o espírito, não salda mais ninguém. Aí vem o irmão Brana e fala, Deus o abençoe para todo mundo. Pronto. O irmão Brana vem e fala, Deus abençoe para todo mundo. Não é uma saudação, é uma fala nossa. Você pode falar, Deus abençoe para o católico, para o batista, para o adventista, para o assembleano, que todos vão receber. Mas se você falar a saudação de uma dessas igrejas, complica. Então o diabo amarrou tudo, irmão. Menos nós. Ele está lutando. Porque nós, por causa dos nossos antepassados, nós estamos com o cabelo cortado. Tá? A igreja não tem poder nenhum. Estamos esperando um chumaço de cabelo. Esperando uma cabeleira nova chegar. Amém? Da parte de Deus. Aí o Sansão de novo vai voltar às forças. E o poder vai ser renovado de novo na igreja. Estamos esperando isso, irmão. E Deus vai dar. Por isso que nós temos que estar orando, estar buscando. Tá? Vamos continuar aqui porque o tempo voa. Hoje a denominação está tentando se levantar com teologia, doutores de divindade, LLD, PhD, tudo mais. Isso amarra a igreja. Olha, irmão. Irmão, o senhor quer ser pastor? Tem que ter 4 anos de teologia. Meu irmão, é só para amarrar a igreja, irmão. A teologia é um sistema para amarrar o ministério, para prender o ministério. Tanto que as teologias não batem. A teologia batista não bate com a teologia adventista. Cada igreja tem a sua teologia. Tá? E não bate uma com a outra. Porque cada uma puxa a brasa para a sua sardinha. E nenhuma concorda com toda a palavra, porque Deus não mandou fazer teologia. Tá? Deus mandou ir para o Pentecostes se encher do Espírito Santo. Tá? Não é estudar. Por isso que as igrejas estão amarradas, irmão. As igrejas estão aprisionadas e vão ficar até a grande tribulação. Por isso que na tribulação eles vão ter que purgar diante da besta. Eles vão ter que enfrentar o brete da marca da besta. Por quê? Porque aqui eles não se deram conta. Eles aceitaram a doutrina errada. Aceitaram a trindade. Aceitaram a igreja, usos e costume. Não é assim que eles falam? É uso e costume, pastor. Nossa igreja é uso e costume. As mulheres podem usar a roupa do mundo, né? A roupa que as lojas fazem, que os modistas fazem. Deus só quer o coração e... Então, mente aberta, as irmãs podem cortar o cabelo, não tem problema, Deus não quer cabelo e tá. Você tá... Os homens podem torcer pro Corinthians, pro Flamengo, pode jogar, pode fazer o Mega Sena, tá entendendo? Pode fazer tudo e depois ir pro inferno, belezinha, que não tem problema nenhum. Porque pro céu não vai jogador, e nem mundano. E se for, vai ter problema. Não vai, irmão? Fala, Deus, como é que fica essa cambada aí? A não ser que arrependeu. Fez igual nós, arrependeu, acertou, né, irmão Carlos? Não dá, irmãos. Para. Hoje a denominação está tentando levantar com a teologia, como diz. Necessitamos do batismo do Espírito Santo. Se você está diante da árvore da vida, não pode estar diante da árvore da ciência do bem e do mal. Ou está diante de uma, ou está diante de outra. Qual árvore que você está? Você está comendo da árvore da vida? Ou você está comendo da árvore da ciência do bem e do mal? Por isso que eu falei aqui do culto artificial. Tem que estar comendo da árvore da vida.
Deus está, irmão, escondido em simplicidade. Aquela irmã não precisa se maquiar, se produzir, né? Para o marido, porque o marido é convertido, o marido quer ela natural. Aquela irmã que é o seu marido, natural. Aquele marido que é a sua esposa, natural, não precisa ela se produzir. Hoje é lipo, né, irmão? Eles colocam silicone, aumenta aqui, diminui ali, mexe em toda, depois tem que arrancar tudo, porque dá câncer, dá doença, depois tem que ficar. E quem sofre? A igreja, ó, pede oração lá, irmão, porque fez um lipo aqui, deu câncer. Fica pedindo oração para a igreja, para Deus curar. Ele vai lá, caça o inferno, caça lá o veneno, aplica nos peitos, nos seios, né, os silicones, vira câncer, e a igreja tem que orar para Deus tirar o câncer, que ele mesmo pegou com as próprias mãos. Por isso que tem hora que Deus não responde a oração coisa nenhuma. Deus fala, vocês se lascam, vocês caçou, vocês se viram. Mas Deus não é misericórdia quando você é obediente. Mas quando você é desobediente, teimoso, vai ter problema. Você acha que Deus passa a mão na nossa cabeça, irmão? Não passa não. Olha os nossos irmãos aqui. Nós saímos um pouquinho da linha, o chicote está nas nossas costas. Nós fez qualquer desobediência aqui, Deus está nos quebrando. Deus está nos provando, irmão. Glória a Deus por isso, porque Ele nos ama. Ele nos corrige. Amém? O Sansão foi corrigido. Então, nesta noite, irmão, a igreja tem que receber esse chumaço, né, de cabelo. Tem que criar um cabelo de Deus em nós. Tá? Para nós poder receber o poder de volta. Veja. Hoje a igreja está mais para o intelectual moderno e tem deixado a simplicidade do Espírito Santo, que eu acabei de falar. Grandes igrejas, grandes cruzadas, né? Grandes shows e tudo mais. Aí o irmão Brana conta a parábola do galo e o seu discurso, né? De penas bonita. Né? Lembra da parábola que o irmão Brana conta? Diz que tinha 2 galos, um galo velho, todo despenado. Fala, pessoal, vocês aceitam Cristo como seu Salvador, tal. E tinha um galinho, né? Um frangote bonitão ali, né? Todo lindo. Crista bonita, falando para as franguinhas, dá uma olhada para mim, olha como eu sou bonito, todo galante no meio das frangas, né? Aí chegou uma notícia no rádio, pessoal, o preço do frango subiu, amanhã todo mundo está no abate. O que adiantou, irmão? Penas bonita, né? Ele está no meio das franguinhas, ia tudo, ó, faca no pescoço. Assim é as igrejas, irmão. O que adianta torres altas, tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo? A marca da besta está chegando aí, irmão. Escute o que vai acontecer. Os Estados Unidos é uma Babilônia. Aqueles demônios do Nabucodonosor foi para Roma. De Roma ficou um pouco. Outro pouco foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma Babilônia, é uma besta, que vai ajudar a primeira besta, que é Roma, a perseguir o povo de Deus. Tá? Perseguir de uma forma diplomática, está entendendo, irmão? Falei, irmão, não vou te tomar sua Bíblia, não, eu só quero que você faz isso. Você está entendendo? Você pode continuar com a sua Bíblia, com a sua igreja, eu só quero que você aceita, né? Vamos dar as mãos, vamos colocar a foto do nosso pontífice, sumo pontífice, aqui no tabernáculo, né? Você não tem no irmão Brana? Tem. Que é o profeta, hein? Vamos pôr também do nosso sumo pontífice, o Papa de Roma, o Vicário de Filidei, do lado de cá também. Vai profanar o templo de Deus. 24:15. Quem está no lugar santo? Quem vê? Atenda. Fuja, irmão. Porque a besta vai chegar. Então, eu penso que nós vamos pegar essa beirada, viu? Vai ser no nosso ministério. Eu penso que nós vamos chegar nesse tempo, tá? Muitos aqui vão pegar esse tempo. Vai pegar. Então, hoje a igreja está...
enquanto a igreja está mesclada com o mundo, Satanás está rapando a cabeça da igreja, ó, perdendo o poderzinho que tem. O profeta fala da mulher na rua com a anágua, ou uma fralda, quase nua. Sua esposa, irmão, esposa do profeta, pergunta se ela não sabe que está nua. O profeta diz que está demente ou louca e não sabe. Mas, irmão, não é aí? As mulheres põem um shortinho, né, irmão? As mulheres aí do mundo põem um shortinho tão curto, irmão. Ainda puxa para cima. Tá entendendo? E anda na rua para lá e para cá. E tá tudo normal. Não está normal, irmão. Ela está demente. Se fosse 100 anos atrás, a polícia levava para o sanatório. Estava com demência mental. Hoje não. Hoje nós estamos numa era psicótica. O profeta está falando da anágua, que as mulheres ainda usavam a anágua por debaixo da saia. Hoje não usa mais nada, irmão. Hoje é roupa transparente, marca, roupa íntima, tudo. Até mesmo as igrejas. Tampar o sol com a peneira não adianta. Então você está pensando que servir a Deus é bolinho, como diz meu tio? Né? Não. Você tem que pagar o preço. E os homens? Mesma coisa. Não é usar essas camisinhas apertadinhas, camisinha de homossexual, para falar bem claro, camisa de... Essas calças apertadinhas, coladas na canela, tá entendendo, irmão? Que o cós aqui da calça é lá embaixo, que você não pode nem abaixar, que já está aparecendo. Pelo amor de Deus, isso é roupa de homem? Aonde nós vamos chegar? Mas as igrejas estão cheias disso. O irmão não pode vir mexer no som, porque está aparecendo as nádegas dele. Porque a calça não é calça para homem, irmão. Os modistas estão fazendo essas roupas do satanás do inferno. E as igrejas aceitam. Os crentes aceitam. Mas e onde nós vamos arrumar? Ainda tem alfaiate para fazer roupa? Se não tiver, tem que arrumar um irmão, uma pessoa que faz as roupas, não é, irmão? Porque o diabo está levantando, irmão. Ele está peneirando tudo o que vem. Até para você usufruir as coisas, comprar as coisas, você tem que saber a procedência. E a coisa está feia. Então, irmãos, veja. Enquanto a igreja está mesclada com o mundo, Satanás está rapando a cabeça. O que precisamos é de ser cheios do Espírito Santo. Regressar à moda antiga. Reuniões de oração. Cadê? Nós temos aqui na sexta. Quando o tabernáculo deixa os princípios de Deus e entra em modernismo e intelectualismo, Satanás amarra. O profeta está falando. Você acha, irmão, que não tem tabernáculos e tabernáculos amarrados? Tem um monte de igrejas da mensagem atadas, amarradas. Vai num culto de oração de alguns tabernáculos, o povo não ora. Todo mundo dormindo no banco. Está entendendo? A oração é 1 minuto. Senhor, amém, obrigado, tchau. Está entendendo? O povo não ora. Eu fui num culto um dia, tive que fazer um pampeiro lá na igreja. Acordar todo mundo. Quase que eu peguei um balde d'água e joguei em todo mundo. Falei, pessoal, vocês estão todos dormindo, acorda. É hora de clamar, é hora de buscar, clamar. Ai, pastor, não aguento. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, irmão. Onde nós vamos chegar? Falei, pastor, o que está acontecendo? Eu não sei, irmão. É um sono que dá. Você já notou? Você já notou que tem hora que te dá um sono? Né? Não é normal, irmão. Eu conheço pessoas que falam, pastor, eu sentei no banco, o sono me pega. E por que não pega lá na televisão? E por que não pega em outro lugar? Só pega na igreja. Tem um demônio, irmão, chamado Morfeu. Já ouviu falar? Morfeu, demônio de morto. Que quando ele encosta na pessoa, o cara dorme na hora. Por isso que vem morfina, né? Se aplica morfina, o cara desmaia. Então, glória a Deus. Então, se você sentir sono na igreja, você reclama a Deus. Você belisca a sua orelha. O que é isso? Sai, Satanás. Irmão. Agora é hora de estar atento, não é hora de dormir. É hora de estar de olho regalado. Amém? Não é hora de cochilar, não. Depois você dorme o suficiente. As crianças podem, viu, irmão? As crianças.
Então, amados, veja. Quando o tabernáculo deixa o princípio de Deus, entra no modernismo e no intelectualismo. Eu tenho muito cuidado, irmão, com isso. Eu, particularmente. Para nós não ficar muito moderno. Israel, enquanto estava em movimento, na caminhada, Deus estava com eles. Mas quando se instalaram na terra prometida, relaxaram, acomodaram e ficaram preguiçosos, a ponto de pedir um rei. O que aconteceu com Israel? Foi para o cativeiro. Irmãos. Quando Israel se acomodou na terra prometida, eles deixaram a palavra e se moldaram com o mundo. Por isso que Israel está agora lá, sofrendo o chicote de Deus, irmão. Porque aquele Israel, ou melhor, aqui, Israel está aqui onde nasce o sol. Esse Israel de hoje, ele está moldado com o mundo. Deus está sapecando eles, para eles voltar para o Deus de Israel. Eles vão voltar, vai sofrer muito. Está entendendo? Vai voltar. A ponto de Deus mandar 2 mensageiros para eles, irmão. Agora não é um juiz que vem, não. Agora é 2 que vem. Moisés e Elias vêm para defender eles. Porque, irmão, desculpe, tá? Mas eu vou falar para vocês. A coisa vai ficar pior para Israel. Vai morrer mais gente, irmão. Vai começar a atacar a cidade. Eles vão esgotar as forças deles. É assim que Deus faz. Deus faz com que você vá até esgotar suas forças, para você depender de Deus. Enquanto você tem arma, você está lutando, né? Mas quando acalma as suas armas? Aí você, meu Deus, e agora, Senhor? Agora é a hora de Deus entrar em cena. Então Deus está esperando Israel chegar a esse momento de esgotar as suas armas. Deles depender de Deus. Lembra de Gideão? Deus falou para Gideão, Gideão é muita gente, 30 mil homens. Aí mandou foi embora 20 mil, 22 mil, né? Era 32 mil. Aí ficou 10 mil. Deus falou, Gideão, é muita gente ainda. Deus queria mostrar o seu poder. Ficou 300. E com 300, Gideão ganhou a guerra. Amém? Então Deus quer mostrar o poder para Israel. Mas Israel tem que cair nos pés de Deus. Falou, Senhor, nós reconhecemos o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora nós reconhecemos. Aí desce do Monte Sião. Lá mesmo. Moisés e Elias descem do monte. Eles estão lá, irmão. Os 2 estão lá. Está entendendo? Em outra dimensão. Mas tudo esses anos não tem problema. Eles estão em corpo teofânico, não tem fome, não tem sede, não tem nada. Você não viu aí o chinesinho que o regime chinês prendeu ele? Prendeu um pastor lá na China e deixou ele 40 dias sem comer e sem beber? E ele ficou orando os 40 dias e não teve nada. Levaram para os médicos examinar ele, né, irmão? Viram que não tinha um pingo de comida no estômago dele. E como que ele estava aguentando? Fé. O que fizeram? Baniram ele da China. Agora ele está pregando no mundo por aí, o evangelho. Não puderam matar ele de fome. Então Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Né, irmão? Então Moisés e Elias vai descer e pregar para o judeu, a juntar os 144 mil. Só que nesse tempo, né, irmão, nós não estamos mais aqui. O rapto já sucedeu. Se você vê essas coisas acontecer, pode ser que você ficou. Espero que você não fica não, viu? Você vai no arrebatamento. Então veja, amados. Vamos finalizar aqui. Dalila fez uma manobra para deter Sansão, porque sabia do poder oculto. Fez todo tipo de encantos para segurá-lo. Isso é o que o mundo faz para deter a igreja de Jesus. Fez todo tipo de manobra até ponto de matar a igreja. Igual hoje, irmão, pessoas, irmãos, nós não pode flertar aí fora, tá? Aí fora. Por exemplo, o irmão, às vezes tem uma amiga, né? Vai lá, você está entendendo? Irmão, o diabo, ele é um prato cheio para te enredar, para te levar para o adultério ou para a fornicação. Tá? Certos companheirismo é muito perigoso. Sansão já deixou para nós aqui o exemplo errado que ele fez. Não podemos ter companheirismo com ninguém, irmãos. Tá? Ainda que você depara com situações de necessidade, né, irmãos? De pessoas de necessidade,
de uma situação difícil, você não pode nem ajudar. Porque se você ajudar, a pessoa vai apaixonar por você. Se você ajudar aquela pessoa, vai começar a gostar de você, vai criar um vínculo com você, vai te perseguir. Vai na sua casa, chega lá, encontra quem? Sua esposa, pronto, aí o BO está feito. Vai achar que você já está envolvido. Então você não pode ter companheirismo, irmão. Tem que cortar o companheirismo. Homens. E mulheres também não podem ter companheirismo, não. Não tem amigo. Mulher casada não tem amigo. Está entendendo, irmão? E homem casado não tem amiga. Porque todos que tiveram, rebentou a casa. Tá? Então, seu amigo é Cristo. É o único que pode te ajudar. Tá? Até o irmão, vai na casa da irmã, não tem um marido? Sai fora. Não fica lá não. Porque o vizinho vai te dedurar. Falar, tá vendo? O irmãozinho vem aí, ó, na casa da irmã, fica aí, tá vendo? Aí se falar que houve alguma coisa, como é que vai provar? Você estava lá mesmo. Então, você tem que ser prudente. Bate palma lá. Deus abençoe, irmã. Tudo bem? Tudo bem. Cadê o irmão? Ah, ele foi trabalhar, ele não chegou ainda. Tá bom, Deus abençoe, volta outro dia. Tem que entrar e sentar lá e tomar café, comer bolinho. Entendeu, irmão? Aí o diabo arma uma arapuca para você. É difícil, né, irmão? Ah, mas e o trabalho? Irmão, mesmo o trabalho você tem que ter prudência. Esse tempo eu estava passando na frente do motel e o irmão saindo de dentro do motel. Tá? Aí eu, tudo bem, né? Eu sei que o irmão trabalha de pedreiro, né? E eu fui embora e ele pegou o carro dele, ó, atrás de mim. E eu falei, mas o que o irmão tá me perseguindo, meu Deus? Aí eu parei lá na frente. Ô irmão, quero pedir perdão por um. Perdão de quê? O irmão me viu saindo do motel, irmão. É que eu trabalho de encanador lá dentro. Eu falei, irmão, fica tranquilo, irmão. Você vê como é que é, irmão? Mas é assim mesmo. E se é um irmão que não tem o Espírito Santo? Fala pro outro, ó, eu vi o fulano saindo do motel. Ah, é? Mas não falou com quem, né, irmão? Porque vai falar? Não conhece ninguém. Mas ele estava sozinho, né, irmão? Estava sozinho. Então o diabo arma. Língua, tem que ter cuidado no falar. Tá? Porque depois você tem que provar e aí. Tá? Então, amados, veja, vamos finalizar. Que o segredo encontre um lugar para ter reuniões de oração, até descer o Espírito Santo. Tá? Ele falou aqui. Qual é o segredo? É encontrar um lugar de reuniões, de orações, até descer o Espírito Santo. Quando Cristo vier no rapto, de que serviria nossos edifícios, nosso conhecimento? Só vai permanecer o sangue de Jesus. Dalila teve um momento difícil até tirar o segredo de Sansão. A igreja tem se deixado enganar pelas coisas do mundo, até a ponto de não ter quase cura divina. Porque o cabelo está cortado, irmão. O cabelo está tosqueado. A igreja está na condição sem forças. Porque o mundo tem cortado essa força. Mas isso não é motivo para nós parar. Nós temos que continuar. Porque o Sansão continuou até que o cabelo dele cresceu. Esse dia um irmão teve um sonho aí que eu estava com o cabelo nas costas. Entendeu? O Gesiel. Pastor, o senhor estava com o cabelo lá nas costas. Eu falei, não é o meu cabelo, é o cabelo de Jesus. É a força do Sansão que está voltando para nós. Então, irmão, nesta noite, essa mensagem do Sansão aqui, ela tem vários ângulos. Hoje foi sobre a igreja. Tá? A igreja recebeu o poder. A igreja não deixar mesclar com o mundo. Tá? A igreja, o Sansão se contaminou tocando no corpo de um leão morto. Não podia tocar em corpo morto. O Sansão bebeu vinho deitado no colo da Dalila. Nazireu não pode tomar vinho, irmão. Era o voto ele quebrou. Então você não pode quebrar o seu pacto com Deus. A irmã cortou o cabelo? Cortou o pacto, quebrou o pacto com Deus. O marido pode até te repudiar. Eu não quero mais você desonrou. Porque quando a mulher cortava o cabelo, no tempo da lei, é porque ela adulterou. Imagina Deus computar todas as mulheres cortadas de cabelo, tudo adúltera. Falar, você está com cabelo cortado, então você é adulta. Ah, mas eu não fiz, né? Mas para Deus você fez. Não pode cortar o cabelo. É um sacrifício que Deus deu para as mulheres.
Qual a diferença? Como que o anjo vê que é homem e que é mulher? Pelo cabelo. Coríntios 11. O cabelo lhe foi dado em lugar de véu porque é sinal de poderio por causa dos anjos. Amém? O anjo ele difere a mulher do homem pelo cabelo. Como é que faz hoje, irmão, esse mundo podre de Sodoma? Como é que fica? Nós que é humano, nós não sabemos. Às vezes você olha uma mulher assim, olha, não é mulher. Né, irmão? Às vezes você chega assim, vai almoçar, vai numa loja, chega lá um homem vem te atender, né, irmão? Não é um homem, é uma mulher. Está entendendo? É uma mulher que virou homem, pôs barba, pôs tudo. Né? Agora imagina os anjos. Que confusão não dá para os anjos? Como é que o anjo vai saber? Hã? Por isso que está lá em Coríntios 11. Por isso que a mulher tem que ter seu cabelo comprido. É o seu véu. Vestido como mulher. A vestimenta define o caráter. Porque na denominação não. Mas pela Bíblia, a vestimenta define o caráter. Por que o médico veste de branco? Porque você sabe lá, ele é médico. Por que a polícia usa farda? Porque é polícia. Né? A farda, a roupa, define o caráter. A qualidade, o trabalho daquela pessoa. Como é que você sabe que a pessoa é um cristã? Porque veste roupa cristã. Agora, o que diz? Eu sou cristã, mas está vestindo roupa do mundo? Não tem como, meu irmão. Desculpa. Por isso que Deus, olha como que Deus é sábio. Deus não vai julgar ninguém, irmão. Ele vai dar o julgamento para mim. Para você. Para as irmãs. É nós que vai julgar. Eu te pergunto. Quem é que vai passar no meu julgamento? Hã? Para passar no meu julgamento vai ter que estar dentro da palavra, irmão. Eu não vou deixar passar. Desculpa. Por isso que Cristo não vai nem pôr a mão. Falou, ó, igreja, noiva, se julga a humanidade e até os anjos caídos que perturbou vocês lá na terra. E nós vamos julgar mesmo e chegar a espada do Espírito Santo no lombo deles e decretar sentença para eles direto para o inferno. Entendeu, irmão? Julgamento duro, sem misericórdia. Não fica pensando que eu vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Pode ser quem for, irmão. Já estou determinado. Já perdi a sensibilidade da terra. De coisa, de misericórdia. Ah, morreu 30 ali, meu Deus. Vai morrer todo mundo, meu irmão. O povo não tem isso? Ah, o ônibus caiu, morreu 50. Ai, meu Deus do céu, que desespero. Né? Vai morrer todo mundo. Deus vai queimar o planeta. Quem é que vai ficar clamando pelo ímpio? Ninguém. Amém? Porque dá licença, irmão. Incomodou muito Deus. Atrapalhou a igreja. Esse Satanás do inferno aí, ele tem que ser eliminado, irmão. Sobrar nada. Dalila teve um momento difícil até tirar o segredo de Sansão. A igreja tem se deixado enganar pelas coisas do mundo, até a ponto de não ter quase cura divina. Mas agora temos uma esperança. Enquanto Sansão estava atado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Enquanto nós estamos aqui, um novo chumaço, né? E sacudiu os filisteus como nunca. E creu que Deus fará isso. Se não for pela igreja, ó, irmão, que o irmão Brana falou, se não for pela igreja, será por um homem cristão. Crescerá um chumaço de cabelo, poder secreto do Espírito Santo, que fará as obras do Espírito Santo nos últimos dias. Vai que é o irmão Josnel, o homem da hora, né, irmão? Vai que é o irmão Jomar. Deus vai ungir um homem, irmão, para terrorizar esse mundo gentil aqui, nos últimos dias. Ou toda a igreja. Eu creio que será toda a igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai Santo, pela nossa misericórdia do Senhor para conosco, de nos proteger, Pai, de nós ainda nos manter santificados, Senhor, imaculados, sem nos contaminar com as modas, sem nos contaminar com o pecado aí fora, com a incredulidade. Senhor, tudo que fazemos não é mérito nosso, é méritos do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor que guarda o irmão e a irmã para não fazer coisas terríveis. Pedimos simplesmente que o Senhor nos unge de autoridade, Pai,
Porque muitas vezes as pessoas entram na igreja achando que pode fazer qualquer coisa, achando que pode viver a vida de qualquer maneira, e aqui, Senhor, não é uma denominação. Aqui, Senhor eterno, é a sequência do ministério apostólico. Aqui, Senhor, é a unção e a coluna de fogo do Teu Espírito Santo. Então, nos capacita, nos unge para esta hora, Pai. E livra-nós da Dalila desse mundo, Pai. Livra-nós desta mulher pintada, dessa Dalila rebocada, Pai, que vem para seduzir com a sua vozinha sedutora, para seduzir as igrejas, para seduzir o povo. É Satanás em forma de uma mulher bonita, em forma de uma mulher atraente, para derrubar cristãos. Nos guarda, Senhor, porque o homem não resiste, Pai. A carne não resiste, é fraca. O Senhor mesmo diz que a carne é fraca. Então nos livra da prostituição e do adultério. Leva nós em paz, guardado debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos, um cântico para nós ir para casa. Vamos cantar, irmão, o 11. Podemos usar as palmas no 11. Só as duas. Só o primeiro, porque a hora já voou. Não 11 de canto de louvor. Glória a Deus. O chumaço de cabelo está começando a nascer, irmãos. Grande a Deus. Cântico 11 do cântico de louvor. Aqui é o sol. Oh, glórias. Graças a Deus. Bem alegre, amados. Senhor meu Deus, manda fogo de poder, faz transbordar o coração do que crê, e aos fracos se faz restabelecer, e em nós todo faz o fogo acender. Eu estou crendo que este templo vai tremer, porque o Senhor vai derramar do seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. Amém? Vai ver sim, meu irmão. Eu já vi isso na visão de Deus. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, conselho da palavra, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.